enquanto não tivermos a coragem de reconhecer o que ainda nos falta para sermos autenticamente de Deus, nossa vida não avançará. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá para a nossa mensagem. Lê aqui, por gentileza. Falta-lhe ainda uma coisa. Eu vou fazer uma leitura um pouco maior do que eu tenho aqui, para a gente entrar um pouco mais profundo aí na mensagem. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e sua mãe. Então o homem disse: tudo isso tenho observado desde a minha infância, ou desde a juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas, diga comigo, entrar no reino de Deus. Como é difícil. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas Jesus respondeu: o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. Então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pais e filhos por causa do reino de Deus, que não receba 100 vezes mais. O texto diz, já neste tempo. E no século futuro, a vida eterna. Do que se trata essa mensagem? Do verdadeiro Senhor, da verdadeira adoração, de amar o Senhor acima de todas as coisas. É disso que se trata. Marcos 12:30 diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma, diga comigo, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Por favor, se eu parasse aqui, pense nisso. Pense nisso. O que seria isso? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Faça uma reflexão rápida aí. Pense o que seria toda a sua alma. Pense o que seria de toda a sua mente. E de todas as suas forças. Ou acima de todas as coisas. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A leitura que eu fiz com você mostra uma coisa. Nós sempre seremos testados acerca de onde está o nosso coração. A Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. Talvez muitas pessoas digam assim, mas o que Deus pediu a esse jovem que tinha uma religião, você vê, olha que coisa interessante, né? Que é aí que nós precisamos refletir profundamente. O jovem chega, fala com o Senhor. Esse jovem, o que ele tem que fazer? A pergunta dele, o que ele tinha que fazer para alcançar a vida eterna? O Senhor pergunta para ele, você conhece os mandamentos? Sim, eu conheço. E os pratico desde a minha juventude. O que ele conhecia? Ele conhecia religião. Ele conhecia letra. Ele tinha uma religião. Ele era um praticante da religião judaica. Mas ele não era inteiro do Senhor. Ele acreditava que simplesmente pelo fato dele ter uma religião, dele praticar os mandamentos, era o suficiente para que ele alcançasse a salvação. E ele não tinha nem certeza da salvação dele. O que eu tenho que fazer? Porque a pergunta é, porque ele não acreditava que ele fosse salvo. E o Senhor, percebendo o que estava no coração dele, então o Senhor coloca ele à prova. Ok, falta-lhe ainda uma coisa. O quê? Venda o que você tem, distribua aos pobres e me siga. Como o coração dele estava nas coisas deste mundo, ele ficou triste, fechou o seu coração, virou as costas e foi embora. Talvez muitos digam assim, bispo, mas foi agressivo o que o Senhor fez. Mesma coisa que ele fez com Abraão. Ele viu onde estava o coração de Abraão e testou Abraão, pedindo o que lhe era mais caro e mais importante. E ele não negou. A mesma coisa ele provou Davi para ver se o coração de Davi estava em Deus ou se estava no reino, no trono. E Davi amou o Senhor acima. Tanto que Davi dizia, tire qualquer coisa de mim, mas não retire de mim o teu espírito. O que ele diz? Tire qualquer coisa de mim. Ele estava dizendo o quê? Pode tirar o trono de mim. Pode tirar o meu reino. Mas não retires o teu espírito de mim. Porque são pessoas que entenderam sobre a eternidade. Então, Deus, Ele nos quer, diga comigo, por inteiro.
Deus nos quer inteiros nele. Inclusive, nós precisamos pensar muito, porque nós temos a tendência, e o cristianismo vem justamente para nos tirar dessa cegueira, é que nós, enquanto nós estamos nessa jornada terrena, nós temos a visão curta de olhar somente para as coisas terrenas. E Deus trabalha conosco, nós fomos criados para a eternidade. Então, o trabalhar de Deus é o tempo todo para que haja uma entrega total, para que nós sejamos semelhantes a Ele. Deus pede o nosso coração, Ele pede toda a nossa alma, toda a nossa mente, toda a nossa força. Deus não está interessado em um comprometimento tímido, superficial, em uma obediência. Você sabe que obediência parcial, diga comigo, obediência parcial é desobediência, ou em sobras do nosso tempo, do nosso dinheiro. Ele deseja total devoção. Diga a palavra total devoção. E não pequenos pedaços da nossa vida. E não pequenos pedaços da nossa vida. Quando nós entendemos isso e conhecemos, sempre nós fazemos uma oração aqui, nós fazemos uma oração. Preste atenção no que eu vou dizer para você, que isso faz toda a diferença na sua vida, tá? Não está saindo uma mensagem do altar agora? Sim ou não? Ela sai para todos, para a igreja, concorda? Sim ou não? Só que ela chega ao indivíduo de forma revelada. Ela não chega igual para todos. Ela não vai chegar igual a todos. Ela vai chegar a você de forma revelada a você. Então, quando a Bíblia nos ensina acerca de alguns princípios, eu sempre falo, quando a Bíblia fala, por exemplo, das obras da carne e algumas coisas mais que ela nos orienta, que muita gente acha assim, Deus quer cercear minha liberdade, Deus quer impedir que eu seja uma pessoa feliz, uma pessoa ali. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu tive uma experiência agora há pouco tempo, de uma pessoa que um dia esteve no nosso meio, e a vida cristã ela é maravilhosa, desde que você seja um nascido de novo. Os prazeres mudam. Os prazeres mudam. É mais ou menos assim, como é que eu posso entender o que é prazer? O que é prazer para um não é para outro. Concorda com isso? Sim ou não? O que alguns têm prazer, outros não têm prazer algum. Então, a gente pode, vamos falar de uma coisa simples, só para que haja um entendimento, um exemplo, né? Tem gente que tem prazer, vamos lá, vamos pensar aqui, numa comida extremamente calorosa, cheia de caloria. Um bolo cheio de chocolate, chantilly, etc. Para alguns é o ápice do prazer. Para outros não. Para outros, não, eu não tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em ter uma alimentação mais limpa, mais saudável, de olhar para mim, me sentir bem, de ter mais energia, ter mais disposição, mais qualidade de vida. Para outros, tudo que ele tem prazer é naquela alimentação mais pesada, mais calórica. São prazeres. Então, quando você tem um encontro com Deus, você nasce de novo, você passa a ter prazer nas coisas de Deus. Então você entende em cada situação o que Deus está trabalhando conosco. Então, quando Deus fala, por exemplo,
das obras da carne, que muitos acham que é o cerceamento da sua liberdade. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Então, eu comecei falando de um exemplo que eu tive agora recentemente. Aliás, são vários, continuamente. De uma pessoa que viveu no nosso meio, dentro de uma disciplina, e como não estava disposto a viver debaixo daquela disciplina, então, ela tomou a decisão de se desligar e viver a vida como ela achava que devia viver. Sem disciplina, sem regra. E aí o depoimento da pessoa é que os primeiros dias, teve um dia que a pessoa saiu na sacada da casa e deu aquele grito bem forte, aquele grito, sabe, de liberdade! Que era aquela sensação naquele momento. Sensação de liberdade. Agora eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Agora eu vou fazer do jeito que eu quero. Ok? É assim, a vida é escolhas. Então, a princípio, veio aquela sensação maravilhosa de liberdade. Mas os anos foram passando. Eu nunca vi ninguém conseguir construir uma grande vida fora de uma vida de disciplina. Isso não existe. Se alguém inventou isso, mentiu para você. Não é possível. Então, você, para tudo na vida, você precisa de um alto nível de comprometimento, de disciplina, para tudo. Para tudo. E aí, eu não tenho mais uma disciplina de jejum, de oração, de meditação. Eu não tenho mais uma disciplina de propósitos. Eu não tenho mais uma disciplina de compromisso para com a igreja. E aí eu começo a fazer aquilo que eu julgo ser as coisas que vai me fazer feliz. E aí, os anos se passaram. E essa liberdade se transformou numa grande escravidão. Numa escravidão total, numa devastação total, financeira, familiar, total, porque a gente pode ignorar. Nós podemos ignorar muitas coisas, mas isso vai refletir. Eu sempre falo sobre isso. Quando a gente fala aqui, gente, muitas pessoas... Eu atendi um caso a semana passada, olha que coisa simples. Vou falar isso com amor com vocês. Olha que coisa simples. Eu atendi um caso a semana passada de alguém que um dia Deus me tocou para fazer uma pergunta a ela sobre o pecado. E eu fiz a pergunta e era uma fase de namoro. Eu disse, esse namoro está santo? Sim, senhor. A carne não entrou aí? Não, senhor, fale a verdade. Você tem a oportunidade de falar a verdade aqui. Quando você oculta, a Bíblia diz que quem encoberta, quem oculta, nunca prospera. Então, qual é a atitude certa? Nós confessamos e abandonamos. Porque parece que isso vai passar. Não vai. E aí, mentiu para mim. Tinha a oportunidade de falar, não, nós erramos, nós já cometemos um erro, cometemos uma falha. Entrou com essa coisa encoberta, tendo a oportunidade de confessar e entrar na bênção. Não fez. A vida foi, até um certo ponto. Só que lá foi aberta uma brecha. Eu perguntei para ambos, alguém tinha que ser verdadeiro, sincero e dizer, não, vamos ser verdadeiros, vamos ser sinceros. Mas os dois
os dois combinaram de não falar. Aí o que acontece? Alguns anos se passaram. Só que o Espírito Santo não deixou que aquilo ficasse. Aquilo deu uma margem. Quando abriram aquela brecha, a imoralidade entrando, encobertando, ali foi dada uma margem para que entrasse algo pior depois. Porque aí se casaram. E no casamento, começou tudo muito bem. Depois começou um esfriamento. E no esfriamento, o marido começou a buscar a pornografia. Da pornografia, começou a... porque nunca fica só nisso, né? Da pornografia foi para a masturbação. Da masturbação, o que aconteceu? Não tem mais desejo de se aproximar da esposa. Os meses vão passando e o casal não se relaciona. E já começam os problemas. Já começam os desgastes. E aí começou uma sucessão de problemas. E não somente em uma área. Aí vem uma mensagem, como nós pregamos, domingo retrasado e domingo passado. Principalmente domingo retrasado. Que é Apocalipse 20, 12, que foram abertos os livros e o livro da vida. Quais são os livros? Livros dos segredos dos homens. Repita comigo, livro dos segredos dos homens. Por quê? Olha como é sério isso. O pecado está registrado, ok? O que apaga um pecado? Você sabe? Confissão. Confissão. Ou a confissão apaga. O que não é confessado não é apagado. Nunca foi perdoado. Então, não foi apagado. Livros dos segredos dos homens, que a Bíblia diz que todo segredo, tudo que é feito em oculto virá à tona. A consciência, livro, diga comigo, livro da consciência. Porque nós temos uma consciência. E essa consciência, ela nos condena ou ela nos absolve. Nós temos uma consciência. Foi dada a nós uma consciência. Então, a consciência, ela fica ali. Ela não te deixa ter paz. Ela não te deixa ter paz. Porque você não pode ter paz com aquilo que você não pode ter paz. Diga comigo, eu não posso ter paz com aquilo que eu não devo ter paz. Você não pode ter paz. Por que, bicho, eu não posso? Porque você vai para o inferno por causa disso. Você vai perder sua salvação por causa disso. Imagina, se você tem paz com coisas que você não deveria ter paz, é que a tua mente cauterizou. Você já não tem mais sensibilidade alguma. Então, livro da consciência, livro do segredo dos homens, livro do Evangelho. Que o Evangelho está aí, está sendo pregado, nós temos discernimento. Cada um desses livros, livro da lei, livro da natureza, porque a natureza nos torna indesculpáveis. Então, cada um desses livros está sendo registrado as nossas obras. E tem o livro da vida. Para que o meu nome esteja no livro da vida, o que está nesses livros das obras? O que está registrado lá? Então, o que acontece?
todo esse trabalhar de Deus que muitos acham muito ruim, inclusive uma mensagem como essa, ai bicho, não queria saber disso, mas você tem que saber. Porque é assim conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando eu preguei sobre isso, a pessoa voltou lá atrás, o Espírito Santo deixou ter paz. O Espírito Santo voltou quando mentiu ao homem de Deus. Parece uma coisa simples mentir ao homem de Deus. Mas tem um texto bíblico que Ananias e Safira, um casal, mentiram a Pedro. E os dois morreram por causa da mentira. Porque o mundo espiritual é mais sério do que se imagina. Então, deixa eu voltar aqui só para você tentar entender o que é o raciocínio. Que a gente não entende, né? A gente precisa ir mais a fundo no mundo espiritual. Quando lá atrás não foi confessado, foi encobertado, correto? Ok? Ela também sabia, não sabia? Sim ou não? Então ela tinha que ter, alguém tinha que ter assumido a posição. Mas encobertou, passou. O que acontece agora? A imoralidade não passou, não parou. Por quê? Nunca foi confessado, a brecha continua aberta e está fazendo. Quando uma pessoa está na pornografia e se masturbando, é um tipo de traição. É só questão de tempo para que realmente isso se aprofunde. Então o que ele estava fazendo? De alguma forma ele estava traindo ela também. Uma brecha que foi aberta e nunca foi fechada. Então tem coisas que nós não podemos tratar o mundo espiritual. Aí o que acontece? Vamos supor que não grite isso dentro dele agora e ele vem e me procura para poder confessar. Porque quando veio a palavra da semana passada, roubou a paz. Ele falou, não tenho paz, não consigo dormir, eu quero falar com o senhor, que eu menti para o senhor. O que ia acontecer? Viriam os filhos. A porta foi aberta. O que esse espírito de moralidade ia fazer? Entrar nos filhos. Dar sequência. Uma porta foi aberta e não foi fechada. Uma legalidade foi dada e não foi fechada. Olha como é sério isso. Como existem pessoas assim hoje. Que abriu lá, nunca se fechou, e hoje tem gente que fala assim, mas o que acontece? O que eu fiz? O que eu coisa? Foi aberta uma porta, ela nunca foi fechada. E já pegou os filhos. Aquele espírito entrou na casa. Então, hoje nós estamos falando, lê aqui, falta-lhe ainda uma coisa. Se você me perguntar qual que é o tema central da mensagem, é a adoração verdadeira, sincera a Deus. Por quê? É tão fácil enganar aos homens, como tão impossível a Deus. Você entendeu ou não? É tão fácil enganar aos homens, como é tão impossível enganar a Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos, para nos purificar de toda, ou nos purificar, diga comigo, de uma consciência. O quê? Por isso eu digo uma coisa, presta atenção. Vamos lá. Aproximemo-nos de Deus com um coração, diga comigo, com um coração sincero. Plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. Diga essa palavra comigo, consciência culpada.
esse é um ponto, se você me perguntar, bispo, o que eu preciso fazer para ter autoridade no mundo espiritual, para ser uma pessoa ousada? Tire tudo que rouba a tua autoridade. E onde a autoridade é roubada? Consciência. Consciência. Uma consciência culpada rouba a autoridade. Uma consciência culpada, você tem dificuldade de chegar diante de Deus e dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu sou fiel, o Senhor sabe que eu tenho te servido de todo o meu coração. Uma consciência culpada, ela tira a autoridade para você dizer assim: olha aqui, espírito imundo, espírito do fracasso, espírito da derrota, espírito da miséria, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. Uma consciência culpada, ela te rouba a autoridade. Diga comigo: consciência culpada rouba a autoridade. Então, aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Nós precisamos nos lembrar que adoração e entrega, ou adoração, ela é uma entrega total, sem reservas. Nós vivemos uma vida de adoração. Adoração, ela deve ser baseada na verdade das Escrituras. Por isso que nós precisamos saber o que está escrito. Não é em nossas emoções ou opiniões a respeito de Deus. Não, é com base no que está escrito. Você precisa se lembrar que se você conhece a Deus, ou se você não conhece a Deus, você vai criar um Deus parecido com você. Sabia disso ou não? Quando uma pessoa não conhece a Deus, como é que é o Deus dela? Um Deus parecido com ela, que é capaz de fazer o que ela faz. Ela pensa que Deus é igual a ela, porque ela não conhece a Deus. Então ela forma um Deus igualzinho a ela. Ela mede Deus pelo que ela é. Por isso que nós precisamos conhecer a Deus de verdade. E conhecer a Deus nas Escrituras. João 4:23 diz o seguinte: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Diga comigo: em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Os verdadeiros adoradores. Quando Jesus disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, ele queria dizer que a adoração deveria ser genuína, sincera e inteira em Deus. Não é apenas uma questão de utilizar palavras corretas, mas sim a pessoa usar palavras sem hipocrisia, sem falsidade, sem nenhum verniz. Quando nós adoramos a Deus, Deus olha para além das nossas palavras, para ver a postura dos nossos corações. Deus não está olhando só palavras, não. Deus está olhando dentro. É dentro. Samuel diz o seguinte: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Diga comigo: o Senhor não vê como o homem. Diga: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Então preste atenção numa coisa: Deus odeia a hipocrisia, Deus odeia o exibicionismo,
o fingimento, a falsidade na adoração. Você vê que vamos voltar aqui à primeira leitura, o jovem rico. Talvez diante de muitos, não, eu guardo os mandamentos, eu sou fiel a Deus, eu não julgo o próximo, eu sou um praticante. Era só externo. Era só externo. Mas o coração não era esse. Porque quando o Senhor testou o coração dele, ele virou as costas. Quem está entendendo, por favor? Por isso que nós precisamos tratar isso com muita seriedade. Não é se parecendo mais com o mundo que você será promovido, é se parecendo mais com Deus. Quanto mais parecido com Deus, mais promovido por Deus você será. Quanto mais parecido com o mundo, menos promovido por Deus você será. Às vezes os cristãos têm a falsa ideia que quanto mais ele se parecer com as pessoas no mundo, mais descolado ele vai ser. Não, quanto mais parecido com Deus. Quanto mais o caráter de Deus estiver dentro de você, mais promovido por Deus você será. 2 Timóteo 1,5 diz: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó. Diga comigo, fé não fingida. Diga mais uma vez, diga fé não fingida. Quantas pessoas fingem que vivem uma fé? Fingem que vivem um relacionamento com Deus. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Paulo falando a Timóteo. Logicamente, só a sinceridade não é o suficiente, porque você pode estar sinceramente errado. Tem muita gente sinceramente errada. Por isso que a Bíblia diz, diga comigo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Você não conhece a verdade se não sabe dizer o que é mentira. Então, eu preciso conhecer a verdade para saber o que é mentira. É mais ou menos assim, quando a gente conhece a verdade, a gente aprende quantas mentiras a gente aprendeu ao longo da vida, né? Começa na própria fé e na religião. Quantas mentiras muitos aprenderam? Quantos ensinamentos errados? A nossa adoração, ela precisa ser precisa, autêntica. Hoje em dia, muitas pessoas comparam estar comovido ou estar vivendo um momento de relacionamento com Deus através de uma música, e através dessa música parece que eu fui tocado pelo Espírito Santo, mas isso nem sempre é verdade. Sabia? A verdadeira adoração, ela acontece quando o seu espírito responde a Deus e não a alguma melodia. Porque o que acontece? Eu posso colocar um fundo musical e começar a minha adoração e ali ter um momento de emoção, mas quando eu saio dali, o que eu faço? Como é que é a partir do momento que eu saio dali? Pense nisso. É mais ou menos assim, uma coisa que eu falei há um tempo atrás, e continuo com a mesma visão sobre tal tema. Quem se recorda de um tempo que, acho que talvez até aconteça isso, essa prática tem em muitos lugares até hoje. Por exemplo, aquela prática que acontece em muitas igrejas, do cair do Espírito. Quem lembra disso? Quem já viu isso?
No momento da oração, o pessoal caindo do Espírito. Aquilo é um problema sério, porque você vê inúmeras pessoas movidas por um momento de emoção, emocionalismo puro, que, como muitos estão supostamente sendo tomados pelo poder do Espírito Santo ao ponto de não conseguir ficar em pé, então elas, como uma demonstração que elas também estão cheias do Espírito Santo, elas se deixam levar por esse movimento e também caem no chão. Mas quando elas se levantam da mesma forma, são as mesmas pessoas. Nada mudou dentro delas. Esse para mim é o problema. Aí é que está muito fácil de você comprovar a mentira. Porque uma pessoa que é tocada pelo Espírito Santo ao ponto dela não suportar, resistir o seu corpo e ela cair no chão, como é que ela vai levantar a mesma pessoa? Você acha que há a possibilidade de ser a mesma pessoa? Sim ou não? Sim ou não? Você tem uma experiência com o Espírito Santo que aquilo toma a tua vida, você perde o controle total, você sai de si e vai para o chão. Aí você levanta a mesma pessoa, com a mesma fé, com o mesmo Espírito, com as mesmas atitudes. Isso não mudou nada na sua fé? A sua experiência não foi tão incrível, sobrenatural, que mudou algo dentro de você? Saem as mesmas pessoas. E esse é um problema. Posso falar outra hipocrisia? Vamos falar de outra hipocrisia abertamente? Você sabe que eu já reservei 2 salas de cinema, 2 ou 3 na época. Eu levei toda a igreja para assistir a Paixão de Cristo. Fechamos, acho que 2 ou 3 salas de cinema no Rio Preto Shopping, para assistir a Paixão de Cristo. Muita gente chora, se derrama por ver aquele sofrimento, mas quando sai de lá, sai fazendo as mesmas coisas. São as mesmas pessoas. Não tem algo errado nisso, não? Se eu fui profundamente tocado e eu vou dizer assim, isso não será em vão na minha vida. Toda essa dor, todo esse preço que foi pago, eu não sei se muitos vão ignorar isso, o que vão fazer, mas na minha vida, isso não será em vão. Não deveria ser? Senão, do que adianta eu assistir aquele filme e limpar minhas lágrimas? E nada mudou em mim. O que mudou dentro de mim? O que mudou na minha vida? Nas minhas obras, nos meus atos? Eu mudei? Então eu posso, essa ser uma atitude de hipocrisia também? Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Diga comigo, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, diga comigo, não confessaram a sua fé. Lê ali o resto, por gentileza. Olha que coisa. Creram em Jesus, mas medo da reprovação dos homens não o confessaram. Olha que loucura. Você sabe que tem Mateus 10, se não me falha a memória, Mateus 10, 32, diz o seguinte: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, com medo da reprovação, com medo se seriam expulsos, da sinagoga ou daquela religião, eles não confessaram publicamente.
E aí, vamos pensar. Queridos, nós precisamos pensar assim, ó. Vamos pensar com profundidade. Quanto tempo mais você tem nessa terra? Quantos anos mais você tem? Que idade você tem? Então calcula aí. Vamos ser otimista? Vamos ser otimista 90 anos, 10 ou 100 anos. Quanto mais você tem pela frente? 40 anos, 30 anos, 60 anos, 80? O que é isso perto da eternidade que você vai enfrentar? Tem uma eternidade nos esperando. De glória, com galardão gigantesco, imensurável. Existe uma recompensa para nós. Eu sempre falo, eu não sou um pregador do caos. E quando me mandam qualquer coisa sobre os sinais dos finais dos tempos, sempre minha resposta é a mesma. É sempre a mesma. Porque para nós não se trata de final, se trata de um grande começo. Caos é para quem vai ficar. Caos é para quem não está em Cristo. Então, mas como vai ser? O anticristo está chegando, está tudo preparado. Mas eu sei disso faz tempo. Está tudo, nós estamos sendo alertados o tempo todo. Os sinais estão aí. Então, o que eu preciso fazer? Me preparar. Eu preciso estar preparado, preparar minha casa. Preparar minha família, preparar as pessoas, preparar a igreja. E ficar preso somente às coisas. Tem coisas que não... O que te satisfaz hoje não vai te satisfazer amanhã. O que você tem... O maior prazer hoje não será o seu prazer amanhã. Entendeu? Então, eu preciso alinhar os meus propósitos com os propósitos de Deus. Eu quero cumprir com os meus propósitos. O que o Senhor quer que eu faça? O que nós precisamos fazer? Tem alguém que assistiu ontem o trabalho da juventude ou não? A bispa entrou ontem e ela disse abertamente para a nossa juventude. O que ela disse para a nossa juventude? Ela trouxe uma mensagem de um jovem chamado Eutico. Quem já ouviu falar de Eutico? Quem já ouviu? Deixa eu ver. Quem nunca ouviu falar de Eutico? Então, deixa eu ver aqui se eu acho rapidinho. Se não me engano, Atos 20. Eutico era um jovem que... Quer ver? Se vocês conseguirem projetar aí para eles, coloca aí Atos 20, versículo... A partir do 7. Atos 20, a partir do 7. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Diga comigo, Santa Ceia. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos, diga comigo, e prolongou a mensagem até meia-noite. Já tinha culto extenso lá. Você que fica doido para ir embora, cuidado. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado, diga comigo, numa janela, que estava onde? Aonde? Então, veja bem, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Diga a palavra comigo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar
abaixo. Quando o levantaram, estava morto. Então, presta atenção. Santa Ceia, uma oportunidade única. Paulo, com aquele senso de responsabilidade, que ele ia viajar, ele disse, não posso ir embora sem concluir a mensagem. Eu preciso sair daqui com a certeza que esse povo vai receber hoje essa mensagem e a salvação. Aí o jovem senta na janela. Sentar na janela, para pensar. Você está com um olho dentro, outro fora. Entendeu? Se você senta na janela, está aqui a mensagem, mas o movimento está do lado de cá. Está aqui a mensagem, mas tem gente conversando para o lado de lá. Tem gente, tem carruagem passando ali. Mas não tem foco. Não está focado. Está olhando para fora. A mensagem se estendeu. Eutico caiu, estando no lugar. Por que eu não estava dentro? Por que não estava sentado? Por que não estava plenamente dentro? Por que sentado à janela? O que significa isso? Muitas pessoas, ao invés de estar plenamente dentro do lugar sagrado, do templo, recebendo a mensagem, está sentado na janela. O que significa isso? Está com um olho dentro e outro fora. Olha as olha para dentro, olha as olha para fora. Olha as olha para dentro, olha as olha para fora. Pode ser influenciado pelo que está acontecendo fora. Assim como muita da nossa juventude está olhando para fora. Quando muitos cristãos estão olhando para fora. E quando você está nessa posição, você vai dormir. E você corre o risco de cair e morrer. A sorte. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha que coisa incrível. Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta para você. Se esse rapaz não tivesse ali, tivesse caído em outro lugar, sorte que ele caiu aonde havia um homem de Deus para socorrer. Entendeu ou não? Sorte que ele caiu aonde havia um homem de Deus para socorrê-lo. Para trazê-lo de volta. Porque se ele estivesse fora em qualquer outro lugar, o texto diz que ele caiu e morreu. Quando for tentar levantar, ele estava morto. É por isso que muitas pessoas, quando estão no lugar errado, morrem definitivamente. Quando está no lugar certo, ela vai ser levantada. Ela vai ser ressuscitada. E aí nós estamos falando, espiritualmente falando. E olha que coisa incrível. Diga comigo, subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e o povo todo ali, e assim partiu. Você vê, se acontece um negócio como esse, tinha que falar o quê? Acabou o culto, não, aconteceu uma tragédia, o cara caiu. Não. O mais importante, o porquê eles estavam ali, que era para celebrar a ceia do Senhor, cumprir com aquele propósito espiritual, continuou, ninguém arredou o pé, estava ali recebendo a palavra, foram até o amanhecer, recebendo aquilo que Deus tinha para eles. Quando amanheceu, então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. E se esse rapaz não está lá? E se ele cair em outro lugar? Por isso, olha a mensagem para você, ó. Olha para quem está do seu lado e fala assim, sai da janela. Mais uma vez, diga assim, ó, cuidado com a janela.
Sabe o que é a janela? Está olhando para dentro e para fora, para dentro e para fora. Cuidado, cuidado com a janela. Porque ele estava ali num lugar especial, num dia especial. Porém, olha onde ele foi, onde há quase que uma tragédia acontece com a vida dele. No lugar certo. Agora, o espírito não estava 100% ali. O lugar que estava assentado foi um lugar de alto risco. Não, querido, não tem janela. Não tem janela. É 100% dentro. Cuidado com as coisas que você olha. Para onde você olha. Como citei aqui, citei agora nesse testemunho que eu compartilhei com você. A pessoa estava na igreja? Estava, mas estava na janela olhando pornografia. Entendeu ou não? Sim ou não? Ô bicho, é radical demais. Que radical, queridos? Que radical? É que você não conhece o mundo espiritual. Eu prefiro trabalhar com a linha do mundo espiritual, mostrando a você que suas obras estão sendo registradas, porque eu poderia compartilhar de uma outra forma. Assim como há um anjo registrando as suas obras, os livros serão abertos, e vai estar registrado lá. Tudo. Eu poderia dizer a você também que o diabo está te observando, ele está sabendo. E ele vai pegar essa margem. Isso vai afetar a sua vida, vai afetar a sua família, vai afetar seu casamento, vai afetar gerações, vai afetar. Por quê? Porque eu não dou atenção que a palavra, não é que ela merece, não. Porque você sabe que tem gente que diz assim, mas Deus não vai fazer isso comigo. Esquece, está aí mais um erro seu. Você sabe o que vai te julgar? Você sabe o que vai te julgar? O que vai nos julgar? Sabe, sim ou não? É Deus. Não. Você está equivocado. Está aí um erro seu. Deus é quem me julga. Não cometa esse erro. Jesus sabe. Não cometa esse erro. Não cometa. Jesus disse assim, não sou eu quem o julga, a palavra, ela o julgará. Está entendendo ou não? Sim ou não? O que acontece hoje? Se você comete um crime, o que acontece? Você não vai ser levado à justiça? Sim ou não? E aí, como é que você vai ser julgado com base no quê? Com base na lei. É a lei que te absorve, a lei que te condena. Possivelmente vai estar enquadrado ali o erro que você cometeu. E a penalidade pela lei que você cometeu. Então, já começa a ignorância de muitos, e quando eu falo muitos, não estou falando simplesmente de vocês, estou falando de muitas pessoas, dizer assim, Deus é quem sabe, Deus é quem julga o meu coração. Não, para com isso é coisa de gente que não conhece. Jesus disse, não sou eu quem vos julga, a palavra vos julgará. Ela só será aberta, ela é a lei. Por isso que eu preciso conhecer. É a forma de fazer o que é certo. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? Ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se ainda estivesse procurando agradar a homens, diga comigo, não seria servo de Cristo. Então, é outra coisa, né? Vamos lá.
Isso não é base para muitas pessoas falar assim, não, eu tenho que agradar a Deus e pronto, acabou. Não. Por isso que nós precisamos alinhar, né? Ama o teu próximo como? Começa assim. O que você não quer para você, você não quer para o próximo. Agora, quando Paulo, Pedro, eles falaram sobre esse tema, é porque muitas vezes eles foram impedidos de falar do Senhor. Proibidos de falar sobre Cristo. E eles responderam, antes me convém agradar a quem? A Deus ou aos homens? Então eu vou agradar a Deus, eu vou falar o que eu tenho que falar, vou fazer o que eu tenho que fazer. Não vou me calar. Então, muitas formas de louvor são mencionadas na Bíblia. De louvor, de adoração. Entre elas, confessar, cantar, prostrar-se em honra a Deus, ajoelhar-se, dançar, testificar, tocar instrumentos musicais, erguer as mãos. O melhor estilo de adoração de uma pessoa é a que mais genuinamente representa o seu amor por Deus. Porque o que acontece? Um coração sincero, um coração verdadeiro, ele honra a Deus. Você sabe que existem muitas coisas que se tornam chavões, né? Hábitos. Louvado seja Deus! Pode ser simplesmente algo que você aprendeu e você vai fazer. Oh, glória a Deus, aleluia. Ficou mecânico. Você já não sabe nem o que você está falando. Já virou algo automático dentro de você. Né? Entra num louvor, você já... Estou falando que seja um problema, não. Desde que você saiba o que você está fazendo e você está presente e verdadeiro. Por quê? Muitas declarações já se tornaram simplesmente um ritual. Mecânico, automático. Sabe, totalmente automático. A pessoa já não... Não é que ela está falando, ela quer realmente, é do coração, ela sabe o que ela está falando. Não, já virou algo decorado, faz parte da vida dela, isso, da religiosidade, resquício da religiosidade. Por isso que a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Tem que estar aí em espírito, tem que estar em verdade. Salmo 15 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Diga comigo, aquele que vive com integridade. Olha isso. Olha o salmista. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem, Senhor? Leia em voz alta, por favor, que esse culto está sendo registrado e eu preciso tirar minha responsabilidade. Está sendo escrito. Aquele que vive com que pratica e de coração fala quem vai habitar lá? Esses. Você sabe que esses dias a gente estava fazendo algumas trocas de pastores. E eu sempre converso com os pastores que estão chegando. Eu disse assim na reunião com o pastor: pastor, só tem uma forma. Eu não quero saber seu desempenho, sua performance no altar. Quero saber atrás do altar.
fora do altar. Porque no altar é mais simples, é fácil. A questão é fora. Quando você vive e você tem o que nós aprendemos, ouvimos, né? Tem o altar interno e o altar externo. O altar interno é o que realmente é o verdadeiro, é o que vale para Deus. Sabe aquele altar que você tem fora da igreja? Aquele altar do seu momento de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, separado. Não é o que você faz na igreja, nem o que eu faço na igreja que mostra que eu sou de Deus. É o que eu faço fora. É o que eu faço no meu particular. É o meu altar fora desse altar. Se eu vivo realmente. Se eu prego o que vivo e vivo o que prego. Esse é o ponto. E é isso que Deus busca. É isso que Deus busca. Deus não quer saber, é como disse aqui, você pode ter muitas coisas que muita gente olha para você e diz, esse é um homem de Deus, é uma grande mulher de Deus. Mas Deus está olhando o seu altar interno. Quanto você o ama, quanto você o teme, quanto você o reverencia, quanto temor há no seu coração, quanta verdade há dentro de você. Se você está na janela ou se você está plenamente no templo, no lugar sagrado. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Diga comigo, aquele que é limpo de mãos. Por que limpo de mão? O importante é o coração. Não, por que limpo de mãos? Mãos são obras. É o que você faz. Muitas pessoas dizem assim, o importante é o coração. Não, não é verdade. Não é verdade. E puro de coração. Limpos de mãos e puro de coração. Que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. A ordem de Jesus é: amem a Deus de toda a sua mente. É repetido 4 vezes no Novo Testamento esse versículo, esse mandamento. Deus, Ele não se agrada dos cânticos descuidados. Por isso que eu sempre falo, né? Quando você sair para vir à igreja, vem com propósito. Vem de verdade. Não vem cumprir com a tabela que você vai perder tempo. Vem de verdade, vem com propósito. Porque Deus não se agrada de cânticos que eu não sei nem o que eu estou falando, totalmente descuidado, preces, orações mecânicas, simplesmente mecânicas, com frases feitas, exclamações desatentas. Como eu disse, né, às vezes a gente pode, louvado seja o Senhor, porque naquele momento eu não posso pensar em nada mais ou nada melhor. Se a adoração for mecânica, não significará nada para Deus. Eu fui na igreja adorar a Deus. Não foi, Ele não recebeu. Por isso que eu preciso estar aqui, em espírito. Por que você está aqui hoje? Você sabe? Responda com sinceridade. Quando você levantou, por que você veio hoje? Vamos lá. Teve gente que levantou para cumprir com o ritual. Domingo eu vou na igreja. Tá certo isso, bicho? Não.
Senhor, eu estou levantando, eu estou indo para a tua casa, eu estou indo te adorar, eu estou indo te louvar, eu estou indo em ação de graças por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Receba a minha adoração, fala comigo. Preciso de direção, Senhor. Eu preciso da tua direção, preciso da tua palavra. Preciso ouvir a tua voz. Que a tua palavra entre no meu coração de forma revelada, profunda, verdadeira e revelada. Senão você vai fazer tudo mecânico, automático. E aí esse tempo não vai ser um tempo eficaz para você. Mateus diz assim: e quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé, orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai, diga comigo, que vê em secreto, o quê? O recompensará. O que está mostrando esse versículo? Intimidade, separação, momentos de comunhão com Deus, momentos de intimidade com Deus. Levanta cedo, dê as primícias. Se você não ouviu o culto de segunda-feira passado, vai lá assistir sobre as primícias de tudo. O que acontece quando você dá as primícias de tudo a Deus? O que acontece com a tua vida? Quando você dá as primícias, são os primeiros. Em tudo, em todas as áreas. O quanto isso é poderoso. Quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas, ou a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, diga comigo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por que Deus, Ele quer o nosso corpo? Às vezes as pessoas falam, não, o importante é o coração. Não é verdade. Por que Deus? Por que Ele não diz assim, apresentai os vossos espíritos? Ele diz, apresentai o vosso corpo. Porque sem o corpo nós não podemos fazer nada nesse planeta. Você pode fazer alguma coisa sem o corpo aí? Pode? Sim ou não? Sim ou não? Não pode fazer nada sem o corpo. Na eternidade nós iremos receber um corpo novo. Todos nós vamos receber um corpo novo na eternidade, melhorado, aprimorado, glorificado. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós apresentamos o nosso corpo e o Senhor diz, dê-me o que você tem. Não, Ele está apenas sendo prático a respeito da adoração. Você ouve muitas pessoas dizerem assim, não poderei estar na reunião desta noite, mas eu estarei com você em espírito. Sabe o que isso significa? Nada. Porque você está em espírito onde seu corpo está. Corpo, alma e espírito estão juntos. Então,
enquanto você estiver na terra, seu espírito só poderá estar onde seu corpo estiver. E nós precisamos tratar isso com seriedade. Se o seu corpo não está lá, você também não está. É igual a mesma coisa, se o seu corpo não está aqui, você não está. Se o seu espírito não estiver aqui, você só está com o corpo. Tem gente que o corpo está aqui na igreja, mas o espírito saiu para fora. Não é verdade? A cabeça está lá fora. Já, né, tem muita coisa aí, não vejo a hora, tem uma série de coisas para fazer. Não faça isso. Ele quer que você viva por Ele, para Ele. O problema do sacrifício vivo é que ele pode escapar do altar. Ele tem livre-arbítrio. É o que muitas vezes acontece. Por que fala de sacrifício vivo? Porque antigamente era oferecido o sacrifício morto. Agora você apresenta o sacrifício vivo. E você pode fugir, esse sacrifício pode fugir do altar. Ele pode escapar do altar. Ele pode não querer estar no altar. Mas a palavra para você é: não saia do altar. Diga comigo, nosso lugar é o altar do sacrifício. Sabe o que significa isso? Uma vida de renúncia, onde nós negamos a nós mesmos. Uma vida de... aonde negamos é assim que você cresce. Você tentar servir a Deus sem sacrifício é perda de tempo. Isso é um roubo para você. É um grande roubo. Não é possível isso. Nós precisamos servir uma vida com alto nível de comprometimento. Há renúncias, a entrega. Não prevalece a minha vontade ou a sua. Por isso que Paulo dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No Antigo Testamento, Deus se agradou de muitos sacrifícios de adoração, porque eles profetizavam o sacrifício de Jesus por nós na cruz. Hoje em dia, Deus se agrada do sacrifício de adoração diferente. Ação de graças, diga comigo, ação de graças, louvor, humildade, arrependimento, diga dízimos, ofertas de dinheiro, oração, serviços aos outros e ajuda aos necessitados. Isso é renúncia, isso é sacrifício. Não viver simplesmente para si. A verdadeira adoração, ela implica um custo, tem custo nisso, e Davi fala sobre isso, né? Olha que lindo. Eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus, diga isso comigo, sacrifícios que não me custaram nada. Olha, esse ensinamento de Davi, muita gente deveria levar para a vida. Não vou dar ao meu Deus sacrifícios que não me custaram nada. Quando Jesus disse: ame a Deus com todas as suas forças, ele chamava a atenção para o fato de que adorar exige, diga comigo, esforço e energia. Exige esforço, exige energia da nossa parte. É um alto investimento. Nem sempre, você sabe que é tão poderoso que eu estava vendo um testemunho recente, eu já ouvi isso lá atrás, o quanto isso é poderoso, né? A história, até faleceu agora recentemente, um pastor que tem a maior igreja do mundo, e confesso até a vocês que foi quando nós instituímos, nós tivemos por muito tempo o culto 6:30 da manhã, foi sobre a influência, né? A influência da história, a história deles e da história da Coreia. O país vivia em extrema miséria e escassez.
o número de cristãos baixíssimo, e o país gemia, e a igreja dos cristãos começaram a levantar de madrugada, 4, 5 horas da manhã para orar, em culto mesmo, na igreja, em culto. E eles começaram, e isso foi se alastrando, do qual até hoje eles têm essa prática de oração na madrugada, 4, 5 horas da manhã tem um grupo gigantesco orando. Eles mudaram completamente, a nação foi mudada através daquela influência. Os cristãos, tanto que eles se tornaram a maior igreja do mundo. Para pensar. Se tornaram a maior igreja do mundo com essa prática. E mudaram e influenciaram completamente a nação inteira, transformando a nação numa grande potência, simplesmente pelo fato de levantar na madrugada para orar. E todos os dias eles fazem isso até hoje. Até hoje. E hoje, gente do mundo inteiro vai para lá para poder aprender um pouco e pegar um pouco disso. Então, o quanto a oração, ela é poderosa, quantas revelações vêm da oração, quanta graça, quanto favor. Por isso nós sempre falamos, começa o seu dia, levanta mais cedo, para você separar o seu momento de oração, de adoração, falar com Deus, meditação, declarar a palavra, faz lá o seu painel de adoração, o seu painel de as promessas, imprime promessas, coloca na palavra, na parede da sua casa, para você orar e profetizar, fazer essas declarações, porque a Bíblia diz que Deus faz de novo, a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, vai acontecer. Faz o seu painel de visualização, ore em cima dele, declara, profetiza. Nem sempre é conveniente ou confortável, e algumas vezes a adoração é um mero ato de força de vontade, um sacrifício voluntário. Não, eu vou fazer. Eu vou fazer. É mais ou menos assim, pode prestar atenção, isso eu vejo continuamente na igreja. Por que muitas pessoas só têm o hábito de pagar o preço certo quando algo desanda? Isso é um erro. Isso é um erro. Por que pessoas vêm para uma vigília, vêm para uma oração na madrugada, vêm quando a coisa desanda e eu não tenho uma outra alternativa, eu tenho que correr? Deveria ser isso uma prática contínua, um sacrifício vivo, uma vida de um alto nível de comprometimento, de busca, de renúncia. Eu não quero ficar reparando, eu quero estar construindo, eu quero sempre para coisas maiores, eu não quero viver restaurando algo, eu quero estar avançando nas minhas construções, eu quero estar vivendo uma vida em ascensão. Eu não posso viver uma adoração passiva, não existe na verdade, né? Adoração passiva, é uma contradição. A expressão esforça-te, segundo a Bíblia, significa ser forte, aguentar, persistir, ser firme. Como é que eu vou ser forte se eu não invisto nisso? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática, diga comigo, dedicado à prática das boas obras.
Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Feche os seus olhos. Quando você louva a Deus, mesmo sem vontade, quando sai de sua cama para adorá-lo, estando cansado, ou quando você ajuda os outros, estando esgotado, você está oferecendo um sacrifício de adoração a Deus. Isso agrada a Deus. O coração do problema, diga essa frase comigo, o coração do problema é o problema do coração. Vou repetir. O coração do problema é o problema do coração. Não se esqueça disso. Levante os dois altares, o altar do coração e o altar público. Porque se você tiver só o altar público, que é aquele que todo mundo está vendo, não vai dar certo. Não vai fluir. 1 Pedro 10, 12 diz: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quando o jovem rico foi atrás de Jesus, ele disse que cumpriria com todos os mandamentos, ou que ele cumpria, com todos os mandamentos desde criança. Mas não tinha certeza de sua salvação. Ele não tinha certeza, por isso que Jesus, sabendo disso, Jesus disse: falta-lhe ainda uma coisa. Você vê que coisa? Tinha religião, praticava os mandamentos, mas não tinha certeza. Era rico, mas não tinha certeza da salvação. Ele era rico, conhecia a palavra, mas não de forma revelada. E não tinha certeza, principalmente que o seu nome estava escrito no livro da vida. Está escrito que só a palavra divide alma e espírito, mais nada. Hebreus, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Repita comigo: e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha que sério. Pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Nada. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem haveremos ou havemos de prestar contas. Hoje é o dia de descobrir o que ainda falta entregarmos. O que é essa uma coisa que está faltando para você?
com seus olhos fechados, para que o Espírito Santo fale ao teu coração. Enquanto não tivermos a coragem de reconhecer o que ainda nos falta para sermos autenticamente de Deus, nossa vida não avançará. E continuaremos escravos, vazios, inseguros e perdidos. Esse rapaz estava assim, apesar da sua importância na sociedade. Ele tinha uma importância na sociedade. Ele tinha dinheiro, religião, mas ele não tinha certeza da salvação. Vivia inseguro quanto à vida eterna. Olha como é sério isso. Vivia inseguros quanto à vida eterna. E você? Você está seguro em relação à eternidade? Falta-lhe ainda uma coisa? O que é? O Espírito Santo pergunta aqui. O que falta para você? Todo mundo sabe e diz assim: não, eu preciso me entregar mais. Não, eu preciso assumir um compromisso maior com Deus. Eu preciso ter uma disciplina de oração, de comunhão com Deus, muito maior. O que falta? O que falta? Você pode dar ao Senhor isso ainda hoje e receber do Senhor o que falta na tua vida também. Quando você dá a Deus o que falta, você recebe de Deus o que falta. E muito mais. O que você sabe que falta? O que você sente no teu espírito que falta? Que está faltando ainda? Dentro da sua entrega, da sua capacidade de doação, de entrega a Deus. E você pode ter certeza de uma coisa: se você der, você vai receber muito mais do Senhor. Pode ser uma grande virada na tua vida, uma grande virada, uma grande reviravolta na tua vida. É você dar a Deus o que falta. É entregar a Deus o que falta. Não tenha reservas com Deus. Para de ter reservas com Deus, porque você está impedindo o fluir desse rio de águas vivas, que vai jorrar sobre a tua vida, partindo do teu interior. O que falta? O que falta para virar a chave? O que falta para curar o teu destino? Falta alguma coisa. E você pode dar isso hoje a Deus. Você pode dar isso hoje a Deus e mudar tudo. Sair daqui para viver um novo tempo. Fala com Deus. Deus está falando com você. Fala com Deus. Construa o altar interno. Deus não quer mais altar simplesmente público. Deus quer um altar interno.
Muita gente, o altar interno está em ruínas. Tem um altar público. Tem um altar público. Mas o altar interno, que é no coração, não está restaurado. Mas você pode fazer isso hoje. Dê a Deus. Não dê mais a Deus as sobras, não dê mais a Deus o resto. Não dê a Deus o que é fácil. Não dê mais a Ele o que é fácil. Sacrifício vivo é uma vida de renúncias. É uma vida de entrega, de comprometimento. É de sacrifício. Eu não vou dar a Deus o que é fácil. Você vai fazer como Davi. Eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Eu não vou oferecer ao meu Deus algo que não me custe nada. Sai da janela. Sai da janela e entra para o templo. Sai da janela, não fica com um olho fora e outro dentro. Olhando para fora, que isso vai te influenciar. Isso pode causar a tua morte espiritual. Olha para dentro. Olha para dentro. Olha para dentro. Sai da janela. Para de olhar para onde não deve. Olha para dentro. Rasga o teu coração e diga: Deus, eu estou aqui. E eu quero colocar a minha vida no teu altar. E eu quero levantar um altar para o Senhor hoje no meu coração, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Eu quero, Senhor. Eu quero que a tua palavra governe a minha vida. E ela vai governar. Eu não vou ignorar absolutamente nada, Senhor. Eu não vou ignorar. São escolhas. Tudo na vida, até mesmo quando não escolhemos, estamos escolhendo. Quando não fazemos escolhas, e já estamos fazendo escolhas. Então faça as escolhas certas. Faça. Seja um verdadeiro adorador. Seja um verdadeiro adorador. Tenha consciência. Tenha consciência do que você está fazendo. Tenha consciência do que você está falando. Que saia da tua boca o que está saindo do teu coração. O mais perfeito louvor e adoração. Diga a Deus e peça ao Espírito Santo que te ensine a amar ao Senhor a cada dia mais. Diga: Espírito Santo, me ensina a amar ao Senhor a cada dia mais. Eu quero amá-lo, eu quero adorá-lo. Eu quero ser um sacrifício vivo. Eu quero ser um sacrifício vivo em teu altar, Senhor. Diga a Ele: eu quero ser um sacrifício vivo. Eu quero, Senhor. Nós queremos, Senhor. Queima nossos corações. Que de nós saia o mais perfeito louvor e adoração. Que sejamos verdadeiros adoradores. Senhor, não queremos ser como o jovem rico, que tem uma religião, que tem riqueza, mas não tem a salvação. E quando teve a oportunidade de fazer aquilo que faltava para que ele fosse perfeito, ele fracassou. Não, Senhor, não quero ser
Que nessa igreja não haja nenhum como o jovem rico, Senhor, que troca as riquezas eternas por riquezas passageiras, momentâneas. Toca corações aqui hoje, Senhor. Queime corações aqui hoje, Senhor. Toca corações, Senhor. Que a Tua palavra queime em nossos corações. Que a Tua palavra arda em nossos corações, Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga isso ao Espírito Santo: meu coração está aberto. Queima o meu coração, Senhor. Meu coração está aberto, Senhor. Aleluia. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba a nossa adoração. Nós te adoramos. Que saia do nosso coração, porque o Senhor é digno de ser adorado, louvado, glorificado. Que as nossas obras falem, que as nossas escolhas, as nossas atitudes, que nós sejamos luzes em meio às trevas, Senhor. Que nós possamos brilhar, meu Pai, levar a Tua luz a este mundo. Que nós sejamos igreja dentro da igreja e fora da igreja. Ajude-nos, Senhor, a ser igreja fora da igreja. A Ele, aleluia. Aleluia. A Ele. Não abra os seus olhos. Por que é necessário esse altar interno? Esse altar no teu coração. Porque não basta o altar público, aquele que todos veem. Porque o que sustenta o altar público é o altar interno. Esse é o altar que sustenta todas as coisas. Deus quer te levantar para ser luz. Deus quer te levantar para brilhar. Ele quer colocá-lo num pedestal aonde você brilhe, ilumine muitas outras pessoas. Ilumine sua casa, ilumine no seu trabalho, ilumine em lugares que Deus vai te levantar e vai levá-lo. Por isso precisa desse altar. Deus quer levantá-lo para as áreas de influência da sociedade. Deus quer levantar muitos como grandes e prósperos empresários que influenciam. Deus quer levantar muitos na área da educação. Pessoas que é a luz do Senhor lá fora, que ilumina as nossas crianças. Deus quer levantar empresários na área da educação, homens tementes a Deus que não visa simplesmente ganhar dinheiro, mas tem um propósito maior,
diretores, reitores, empresários com escolas, rede de escolas, que leve a cultura do reino. Deus quer levantar gente poderosa na mídia, que influencia, trazendo a cultura do reino. Deus quer levantar gente para a política, homens e mulheres, que serão influenciadores, luz em meio às trevas. Sabe as áreas de influência? Ocupar cada uma das 7 áreas de influência da sociedade. Por isso que você tem que ter um altar interno. Ser cristão não é vir para a igreja, participa de um culto e volta para casa e guarda para si o que você recebeu. Ser cristão é ser luz fora da igreja, é brilhar em meio às trevas, é influenciar pessoas lá fora. Quanta gente da sua família poderia estar aqui? Quantas pessoas, o seu trabalho que poderia estar aqui? Quantos amigos seus poderiam estar aqui? A Bíblia diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus quer te levantar. Deus quer levantá-lo como uma luz forte, uma cidade edificada sobre um monte, que Ele coloca num lugar muito alto, e é impossível não ver brilhando. É impossível que todos passem e não vejam. Por isso que você tem que se envolver intimamente com Deus, para Ele te dar direção, para Ele financiar teus projetos. Deus quer financiar projetos. Deus quer te dar ideias novas. Deus quer te dar projetos novos que Ele vai financiar e levantar você como uma grande estrutura. Deus quer fortalecer o seu povo, a sua igreja. Nós somos igreja aqui, nós somos igreja fora. A igreja influencia. Nós precisamos ocupar o nosso lugar. Porque se não ocuparmos o nosso lugar, o espinheiro vai ocupar. Se a figueira, a oliveira não ocupar o lugar que Deus tem para ela, o espinheiro vai ocupar. Ocupe o seu lugar. Dê a Deus o que está faltando. Porque talvez você diz: olha, eu guardo os mandamentos, olha, eu venho à igreja, falta-lhe ainda uma coisa. Dê a Deus o que falta. E Deus vai dar a você tudo. Tudo. Para que você tenha para você, para que você tenha para o reino, para que você tenha para ajudar tanta gente em todas as áreas da sua vida. Amém? Espírito Santo, fala profundamente. Fala melhor aos corações, fala melhor às mentes. Dê revelações aqui hoje. O que falta? A palavra é: falta-lhe ainda uma coisa. Fale a cada um que está faltando. E que o Senhor levante esses homens e essas mulheres, Senhor, para ocupar as esferas de influência dessa sociedade.
Que o Senhor levante homens e mulheres, grandes homens, empresários, que influenciam a mídia, que influencia a educação, que influencia a tecnologia, que influencie, Senhor, o mercado financeiro. Que o Senhor levante homens e mulheres, tanto empresários como profissionais que influenciam a educação. Levanta, Senhor. Levanta homens e mulheres para ocupar as esferas de influência dessa sociedade. Coloca num pedestal para que eles brilhem. Que eles brilhem, Senhor. Que eles brilhem. E que todos possam ver as suas boas obras e glorificar ao Senhor, o nosso Pai que está nos céus. Eu abençoo a todos. Toca, fala melhor às mentes e aos corações. É o que eu oro, é o que eu profetizo, é o que eu determino sobre a vida de cada um, e desde já lhe agradeço. Diga: eu creio, recebo e tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Para Jesus.